Para começar esse vídeo, quantas flexões você consegue fazer sem parar? Que isso, velho? Quanto? 5. Mal feito ainda. Com as duas mãos ainda, né? É claro. Volta lá e faz com os dois dedos agora. Nossa! Não, você é louco, Vai mano. lá, vai. Não tem como, pô. Vai Não lá. faz isso. Vai quebrar meus dedos, velho. Com 3, pode ser com 3? Vai quebrar, amigo. Vai dar... Nossa, mano, o que tem a ver isso aí, velho? Já é difícil fazer com as duas mãos, com dois dedos então, só se você for um super-humano. Bom, pra quem não sabe, galera, Bruce Lee, um grande ator e lutador de artes marciais, realizou muitos feitos que até hoje muitas pessoas não acreditam. Não sei se vocês sabem, mas ele foi o responsável por popularizar as artes marciais chinesas nos cinemas. Considerado por muito como um lutador mais rápido, habilidoso e poderoso de todos os tempos. E hoje então iremos mostrar para vocês algumas provas de que Bruce Lee era um super-humano. Hoje, galera, não iremos contar a vida, quem foi, o império que Bruce Lee construiu. Se vocês quiserem um Quem Foi Bruce Lee, né, um vídeo contando as curiosidades da sua infância, como ele cresceu e tudo mais, deixa aqui nos comentários porque em breve vamos soltar esse vídeo. Mas antes, o próximo Quem Foi que vai sair vai ser Quem Foi Pelé, então já deixa o seu like aí se você quer ver esse vídeo. Mas hoje vamos falar de outro super-humano. Não do futebol, mas sim o da luta. E dos filmes, né? Você sabia que antes mesmo dele ser um lutador, Bruce Lee era um ator? Pois quando ele tinha 9 anos, ele participou de um filme lá em Hong Kong, um filme chamado The Kid. E aí que depois, quando ele foi crescendo, quando adolescente, ele começou a se interessar por luta. E foi aí então que ele entrou de cabeça no Kung Fu. E apenas com 18 anos, ele venceu um torneio de boxe lá das escolas de Hong Kong. E olha só, galera, ele já brigava tanto naquela época que os pais estavam com medo de confusões ou coisas que as brigas poderiam causar na vida dele. E por causa disso, então, mandaram ele de volta para os Estados Unidos, que foi onde ele nasceu, e depois ele foi para Hong Kong, e aí depois ele voltou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele cursou teatro e filosofia na Universidade de Washington. E logo em seguida, em Seattle, ele abriu a sua primeira escola, ou Academia de Artes Marciais. E depois disso, ele foi se aperfeiçoando cada vez mais no Kung Fu, criando assim um estilo próprio. E galera, o cara era tão rápido que em 1966 ele estava atuando ali no filme Besouro Verde, só que a galera da produção estava tendo dificuldade na hora da edição. Por quê? Porque os golpes dele eram tão rápidos que a câmera mal via os seus movimentos. Que loucura, né? Os socos dos chutes eram tão rápidos que nos vídeos ficavam uns borrão. E por isso os produtores pediram para Bruce Lee atacar mais lento. Assim a tecnologia conseguia acompanhar a velocidade de Bruce Lee. Olha que loucura, galera. Claro que a gente tá falando de uma época em que a tecnologia não era tão boa, mas mesmo assim o cara era tão rápido que bugava até mesmo os filmes. E nesse vídeo aí, galera, dá pra vocês verem que os movimentos de Bruce Lee eram praticamente imperceptíveis para as câmeras. Os caras só tomavam soco, né? E além de ser muito rápido, Bruce Lee também era bastante forte. O cara não era todo shapeado, não era gigante, mas com sua técnica e habilidade ele conseguia facilmente destroçar qualquer bodybuilder com apenas um soco. E isso não é exagero, viu? Seus socos podiam causar o impacto de 158 quilos. E isso equivale à mesma força do soco do boxeador profissional Muhammad Ali. Uma das maiores lendas do boxe. Só que Muhammad Ali pesava 107 quilos, o cara era grande. Bruce Lee pesava mais ou menos ali um pouco mais de 60 quilos. Então o soco de Bruce Lee era um super-humano Tipo mesmo. mesmo como se fosse um Goku, né? Pou! E não é à toa, galera, que eu fiz essa comparação com o Goku, porque assim como o personagem de Dragon Ball, Bruce Lee também treinava com pesos e coisas acima do normal. Ó, ele treinava com equipamentos mais pesados que o normal, feitos sob medida pra ele. Caraca, tipo coletinho. Um saco de areia normal pesa 31 quilos. O de Bruce Lee pesava 136 quilos. Quase 5 vezes mais pesado. E como já falamos, para ser um super-humano, Bruce Lee treinava muito. E claro que nasceu com a luz divina também, né? Só que, galera, diferente do que muita gente pensa, nem todos os treinos de Bruce Lee eram treinos com força física. Na maioria dos seus treinos, ele gostava mesmo de aperfeiçoar a paciência e a precisão. Ele estudou filosofia, né? Então acho que... Filósofo e Kung Fu Cê é louco. tá ali, ó, interligado. E um desses treinamentos era o desafio do grão de arroz. Segundo a história, Bruce Lee pedia para sua assistente jogar vários grãos de arroz para cima. E o objetivo era pegar esses grãos usando um hashi, aqueles pauzinhos de comer comida japonesa. E ele conseguia. Ele fazia isso para justamente aumentar a sua destreza e precisão. Ficando assim cada vez mais rápido e ágil. Eu já peguei um mosquito assim, ó. E matei ele. Sabe que tem uma técnica? Não. Você chega perto do mosquito aqui, ó, tá aqui na mesa, né? Aí você faz assim, ó, você finge que vai dar um peteleco e faz assim, ó.
Tum, aí passa. Porque aí ele buga, né? Ele tá esperando o peteleco, aí antes de você fazer o peteleco, você esmaga com o outro dedo, entendeu? Aprendi com o Bruce Lee. E esse feito, inclusive, influenciou até mesmo na cultura pop. Como, por exemplo, no filme Karate Kid, a gente tem uma cena em que o mestre Miyagi pega uma mosca, né, usando verdade, o o hashi. hashi. Dizem que essa cena foi inspirada nos treinamentos de Bruce Lee. Esse daqui, já ouviu falar, né? Já. O incrível soco de 1 polegada. Assim, né? Você bota o dedo, calcula e... Tem que ter o grito também, porque o grito é o que dá força. Um soco de 1 polegada é uma técnica que foi popularizada e usada muito por Bruce Lee. O soco de 1 polegada nada mais é do que um soco muito forte a uma distância bem curta. Como se, na verdade, né, o lutador nem pega distância para dar um impacto, sabe? Ele consegue dar um soco ali bem pertinho mesmo. Um golpe muito difícil de fazer, mas se souber fazer, é bastante poderoso. Assim como o próprio nome diz, a pessoa ali pega uma distância de apenas 1 polegada, né, do soco da mão, e mesmo com apenas 1 polegada, era tipo, mano, soco do One Punch Man, tá ligado? Te jogava pra longe, assim, o cara voava. E a vítima, né, porque é uma vítima, você tomar um soco desse é uma vítima, né? A vítima ficava com o peito doendo e às vezes até mesmo sem ar, não conseguia respirar e sem contar que ela caía longe, né? Era arremessada pra trás. Tudo isso com a distância de 1 polegada. Mas isso ele vem correndo, então. Ele entra dentro. Eu pesquisei aqui, parece que esse soco de 1 polegada podia chegar a 60 quilos. Mas é muito próximo. Só que como é muito próximo, né, o impacto é muito grande. E nas apresentações, o que o Bruce Lee fazia? Ele chamava, opa, quer participar aqui do soco de 1 polegada? Aí a galera ia com uma lista telefônica no peito, Pra aguentar o ou impacto. até mesmo uma tábua de madeira. Pra segurar o impacto. Pra não, né, estourar o peito da pessoa, sei lá. E às vezes a placa de madeira ainda quebrava. Imagina o barulho. Não, e tem uma coisa aqui que a galera da atualidade talvez não vai entender muito bem. Só que quem é mais velho vai saber de fato que o Bruce Lee é um super-humano. Por quê? Porque ele venceu nada mais, nada menos do que o Chuck Norris em um filme, galera. Sabe quem é Chuck Norris? Chuck Norris é tipo quem hoje em dia, assim, que... Não tem uma representação. Uma vez, galera, uma cobra picou o Chuck Norris. Passou uma semana, a cobra morreu, entendeu? É tipo isso. O Chuck Norris que deu luz à sua mãe. O Chuck Norris, quando toma uma facada, a faca fica cega, entendeu? Enfim, Chuck Norris, mano, é tipo representação de um cara que é Imbatível, invencível. Você foi mordido por uma cobra naja. Fui. Mas depois de 5 dias agonizando de dor, a cobra morreu. Tem um filme do Chuck Norris que o cara tá cortando a árvore e para a motosserra com a mão. Não tem como. Mas mesmo assim, O Bruce Lee venceu do é Chuck Norris. superior, né? E a galera, na época que o filme saiu, disse que, mano, essa foi a melhor luta de todos os tempos. Sim, porque... Ali da época, né? Porque com certeza, é tipo botar o Batman contra o Homem de Ferro, né? Uma vez, amigo, ele tava cansado de brigar. Isso é real, viu, galera? Parece até que eu tô contando história de pescador, né? Mas ele tava cansado de brigar com os pesos, né? Porque eram pesados, mas não se mexiam, né? Aí ele falou, não, vamos, um treinamento aqui, chega aqui, aluno. Aí ele foi brincar com o aluno, pum, deu um golpe, deslocou o braço do cara. Aí o cara, ai meu braço. Aí ele falou assim, mas eu não fiz nada, eu só te dei um tapa. O cara deu um tapa no braço do cara. Deslocou o ombro do garoto. Não foi nem um soco, foi um tapa. Imagina um soco, então. E como ele era um filósofo, né, o cara tinha também várias frases, várias, né, passagens impactantes. E ele também disse o seguinte: eu não tenho medo do homem que praticou 10 mil chutes diferentes, mas sim do homem que praticou o mesmo chute 10 mil vezes. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. E quando você tem 10 mil chutes diferentes, você não é bom às vezes nenhum. Exatamente. Agora, o mesmo chute 10 mil vezes, mano, se não esse chute vier pra cima de Você mim, vai te quebrar. lascou. Né? O cara só sabe fazer isso também, né? E ele, galera, era exatamente isso. O cara não sabia lutar todas as lutas. Mas a luta em que ele decidiu estudar, ele entregava ela 100%. Ele foi considerado também como o rei das flexões. Porque como a gente começou o vídeo, galera, o cara não fazia somente flexões usando os 2 braços. Era com os 2 dedos. Ele ia além. O cara, galera, então, conseguia fazer várias flexões usando apenas 2 dedos, né? O dedo indicador e o polegar. Ali, ó. E tem lugares que dizem que ele conseguia fazer até mesmo com 1 dedo apenas. Em 1970, Bruce Lee acabou sofrendo uma lesão letal. Porém, ele sobreviveu. Porém, a terrível lesão sofreu. Quem sofreu, na verdade, foi a lesão. Tá ligado? Se fosse um atleta normal, teria acabado com a carreira dele. Mas era o super-humano Bruce Lee. Então, nada aconteceu. Claro, aconteceu, mas ele se recuperou. Em um dia normal, Bruce Lee acordou e foi realizar um exercício que se chama Good Morning, ou Bom Dia. O exercício é o seguinte, você coloca uma barra nas costas
joga o quadril para trás e deixa o tronco reto, paralelo ao solo. Só que o que aconteceu? Aparentemente nesse dia e também antes de realizar esse exercício, ou qualquer exercício, você tem que dar uma aquecida, uma alongada antes, né? E aparentemente então Bruce Lee não aqueceu, foi ali já fazer esse exercício punk, botou 45 kg nas costas e ele acabou danificando um nervo sacral da espinha e teve que ser levado às pressas para o hospital. Os médicos disseram que nunca mais ele iria conseguir lutar, pelo menos não no mesmo nível. Mas é claro que Bruce Lee não iria aceitar isso numa boa, né? Até porque ele falou, eu sou o médico aqui, né? Não é você. Brincadeira. E depois disso, então, ele passou 6 meses se recuperando e treinando. Ele não apenas voltou a lutar, como também ficou melhor do que era antes. Mas vocês sabem que a vida pode ser uma caixinha de surpresas, e o final de Bruce Lee foi bem estranho. Pois mesmo superando vários obstáculos, sendo forte e considerado até mesmo como um super-humano, a sua morte foi bem misteriosa. Um dia ele se deitou para dormir um pouco e nunca mais acordou. Isso aconteceu na noite do dia 20 de julho de 1973. Depois de algumas gravações, Bruce Lee estava reclamando de fortes dores de cabeça. A atriz Betty Chin, que estava com ele, teria dado uma aspirina, um remédio potente para ele. E aí então, para descansar, para melhorar a sua cabeça, ele deitou para dormir um pouco e nunca mais acordou. E a causa oficial da sua morte foi edema cerebral, no caso, uma morte acidental. Só que como Bruce Lee morreu de uma forma assim do nada, existem muitas teorias do que realmente teria acontecido. Alguns dizem que ele morreu de edema cerebral por uso excessivo de esteroides. Anabolizantes. Já uma outra teoria diz que ele poderia ter sido envenenado por alguns seguidores de uma seita de lutadores, pois Bruce Lee teria revelado vários segredos das artes marciais. Existe uma outra teoria que saiu em 2023 que alguns médicos cogitam que ele teria falecido por excesso de consumo de água. E o excesso de água então poderia ter causado uma diminuição no sódio do seu sangue. Mas também existe outra teoria que fala sobre insolação, pois 2 meses antes da sua morte, Bruce Lee estava completamente magro. Ele estava pesando cerca de 54 quilos. O ator também teria retirado as suas glândulas sudoríparas do sovaco, porque ele não queria ficar suando tanto. Porque como ele ficava pulando e tudo mais, ele ficava muito suado e ficava marcado aqui nas roupas dele. E aí que ele fez essa remoção para poder... Maluco, né? É só botar Fala pros caras fazer um tecido que não molha. Sei lá, mas era outra época. É, exato. E isso tirou a capacidade do seu corpo de dissipar o calor. E antes dele falecer no dia 10 de maio, enquanto estava gravando algumas dublagens para um filme chamado Ender the Dragon, ele acabou desmaiando no set de gravação. Não se sabe ao certo o motivo, mas naquele dia o ar-condicionado foi desligado para que o barulho não atrapalhasse as gravações. E naquele dia quente e sem ar, o ator apresentou febre, fraqueza, náuseas e vômitos. Todos esses sintomas de uma insolação. Tanto é que no dia que ele sofreu aquela dor de cabeça, dia 20 de julho, Polly, a atriz que estava com ele, acredita sim que o colapso pode ter acontecido por causa dessas circunstâncias. No caso, um dia quente e a insolação. E apesar de tudo, galera, da força, da agilidade, da destreza e da determinação, Bruce Lee era um humano normal, um trabalhador muito esforçado, que conseguiu conquistar os seus sonhos e se tornar-se um super-humano, num modo figurativo. Por conta dos seus feitos, né? Mas no final, ele infelizmente acabou tendo um final que todo mundo vai ter. Poucos sabem, mas Bruce Lee tinha problemas de visão, uma perna menor que a outra. E nada disso o impediu dele se tornar a grande lenda que ele se tornou. Uma lenda que ele é até hoje. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comenta aí se vocês querem quem foi Pelé e também já aproveita se vocês querem saber quem foi Bruce Lee, como ele começou a sua jornada e tudo mais. Vamos ficando por aqui, galera, então. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Isso tudo, pessoal. Valeu!